Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje o tema do vídeo é Ora, o tema do vídeo hoje é 32 bits, gravar áudio a 32 bits. Será que vale a pena? É assim, este vídeo vem um bocado no seguimento de um outro vídeo que eu fiz há uns tempos atrás sobre áudio, e hoje decidi explorar mais um bocadinho este tema. Será que compensa gravar áudio a 32 bits? Sim e não. Sim, se fores do tipo de carregar ali no botão e gravar o áudio e não te preocupares com o ganho, o volume de ganho, aí compensa. Mas passas a ter a preocupação em colocar o microfone num sítio correto, e em relação à questão do ganho, se está a estourar, se não está a estourar, isso deixa de ser uma preocupação. Nesse capítulo vale a pena. Em termos de qualidade de áudio, a qualidade de áudio é exatamente igual, é a mesma coisa. A única coisa que realmente difere para 24 para 32 ou até mesmo para 16 tem a ver com a amplitude de som que é gravado pelo equipamento. 32 bits tem uma amplitude tão grande que é um exagero, que acaba por não ser utilizado, em toda a sua gama de som. Por isso, talvez por aí não compense. Agora tudo depende daquilo que se pretende. Tudo depende daquilo que para ti é mais cómodo. Mas se procuras qualidade, não, é exatamente a mesma coisa. Um pormenor muito importante no gravar a 32 bits, e acaba por ser uma limitação, são os microfones. Como nós sabemos, o ruído que estas máquinas e a exposição que têm ao vento, estamos a falar sempre de níveis de ruído na casa dos 85, 90, 100 decibéis. Se tivermos microfones, porque sim, os microfones têm um input máximo de decibéis que eles suportam, e se fores ver, há microfones que andará ali na casa dos 65, 70, 80. Quando colocarmos esse microfone, este tipo de ruídos e esta magnitude de ruídos, esse microfone simplesmente deixa de funcionar. Muitas vezes depois o que é que acontece? A gente reduz o ganho e acabamos depois por estar a perder qualidade, porque o microfone não chega lá. Portanto, limitação dos equipamentos que gravam som a 32 bits, a meu ver, isto é a minha opinião, a meu ver, está limitada pela capacidade que o microfone consegue ir em termos de input de decibéis máximos que eles aguentam. Vou deixar aí um exemplo que estou a gravar a 32 bits, e vou para o DaVinci Resolve falar um bocado de o que é que devemos fazer para termos o som equilibrado. Portanto, fica bem, até à próxima.
Ora, cá estamos no DaVinci Resolve. Vamos abrir aqui um projeto novo e vamos colocar um áudio 32 bits. Há aqui uma parte que podemos tirar. Imaginar plenamente a partir daqui. E provavelmente esta parte também não interessa. Ok, aqui temos então o áudio. Se olharmos para ele tem aqui esta configuração e aqui dá a sensação que estará a estourar. O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos ir aqui acima, mexer aqui nos valores do volume, ou podemos ir aqui e mexer também nos valores do volume. Mas, como este vídeo seria para o YouTube, vamos querer fazer a normalização do som. Então, clique do botão do lado direito do rato, normalizar áudio. E vamos normalizar. Este aqui seria o áudio normalizado. Chamo aqui a atenção para estes picos. Estes picos muitas vezes podem estar a influenciar esta normalização. Ou seja, podem ser ruídos que não são desejados e quando fazemos a normalização, o software vai tomar como estes picos como referência e pode ser uma referência máxima que não tem interesse. Olhando então para o básico, podemos ver que aqui existem dois picos que provavelmente podem estar a influenciar a normalização. Vamos aproximar. Uma dica para o DaVinci Resolve é com a tecla Alt mais o scroll do rato é possível fazer a aproximação. Vamos aqui cortar este som para confirmar então a diferença da normalização com os picos e sem os picos. Aumentar aqui para se ver melhor. Ok, então vamos agora fazer aqui a normalização. E é este o aspecto. Agora aqui na parte de baixo vamos baixar este pico. Esta é uma opção quando o som que queremos não pode ser eliminado. Tecla Alt crio ali um ponto, tecla Alt crio ali outro ponto, e agora aqui mais um ponto no meio, baixo o som. E agora faço a normalização. Se repararmos, esta é a diferença. Com o pico, a normalização, sem o pico, com a normalização. Pronto, esta é a dica que deixo agora aqui para fazer a edição de som 32 bit. Para um próximo vídeo vamos falar sobre compressor aqui no DaVinci Resolve, porque
a escala dinâmica que existe nos sons 32 bit é muito grande, então temos interesse em baixar os sons mais altos e elevar os sons mais baixos para criar aqui uma escala dinâmica mais apertada. Fiquem bem, até ao próximo vídeo.